teria tomado um rumo melhor. Eu, em particular, acredito, com base no que eu conheço sobre Deus e sobre Cristo. Eu acredito que eu acredito realmente que o mundo seria melhor para você e para mim se não existissem estes grupos religiosos que hoje existem no mundo. Por quê? Qual a relevância da existência desses grupos religiosos em nossas vidas? Porque partimos desse princípio que todos nós, pelos grupos religiosos, somos batizados. Somos convertidos. Todos nós, sem exceção. Mas, no entanto, se a gente observar o mundo, a gente vê que essa conversão é irrelevante. Por quê? Se todos os homens são batizados, e sendo batizados, deixam de ser hereges, e passam e tornam-se filhos de Deus. E por que que o mundo não é melhor? E por que que o mundo cada vez mais torna-se ruim? E por que cada vez mais as pessoas fazem errado? E por que que há uma relevante prostituição das coisas que procedem de Deus? Porque por mais que se preguem, por mais que estes grupos, por mais que estes homens que se dizem ungidos de Deus, que tornam-se por si só pregadores, que tornam-se por si só condutores da palavra de Deus, que tornam-se padres, que tornam-se pastores por si só, E porque por mais que estas pessoas existam sobre a face da terra, o mundo, ou seja, a maior parte das pessoas existentes, cada vez mais tornam-se mais ignorantes sobre as coisas que são de Deus. Olha para o mundo hoje e vê que enxurrada de homens maus e perversos. De onde surgem estes homens tão maus e perversos que hoje estão aí em abundância? Por quê? Tantos estupradores, por que tantos criminosos, tantos assassinos? Por que tantos governantes e ladrões? Por que tantos juízes e advogados que praticam a injustiça? Por que tantos pastores e padres praticam tanta coisa errada? Qual a relevância do batismo? Qual a relevância do casamento? Qual a relevância das pregações conduzidas por estes grupos religiosos que existem hoje no mundo? Os que podemos dizer, e as escrituras tratam, os que tomaram a força para si o reino de Deus e fazem negócio absurdo dele. Porque tantos homens cheios de dinheiro por conta de serem pregadores da palavra de Deus? E porque somente estes homens que são pregadores da palavra de Deus detêm tanta riqueza material, porcaria na verdade, que riqueza material e porcaria é a mesma coisa, tudo é terra, tudo é barro, tudo retorna à terra, porque tudo é retirado da terra. Mas por que que estes homens, que são condutores da palavra de Deus, são tão cheios de coisas? E aqueles que seguem estes homens continuam pobres e miseráveis. Porque a bênção vinda do céu só logra a pregadores, a pastores e padres, a grupos ou
a detentores criadores de religiões, e não beneficia, e não cobre, e não se estende àqueles que sustentam a estes grupos religiosos. Quanto é? Que poderia explicar essa divergência tão grande? Porque, de um lado, o pastor e o padre são homens detentores de muito dinheiro, de muita riqueza, e de outro, aqueles que seguem estes padres e pastores são homens pobres que não saem da sua pobreza. Por que essa divergência tão grande? Porque o peso, porque o castigo só privilegia aos seguidores e não aos que são seguidos. Qual a relevância? Qual a relevância de você fazer parte de um grupo religioso? Porque quantos que seguem a grupos religiosos conhecem a lei de Deus e praticam a lei de Deus e vivem segundo a lei de Deus? Porque Cristo chega justamente num tempo em que os dominadores do reino de Deus eram homens ricos, homens cheios de empreendimentos, escravagistas, usavam a palavra de Deus para escravizar homens, e eles eram os constituidores do reino de Deus aqui sobre a face da terra. E Cristo veio para desfazer todo esse ciclo de terror. Quem são os descendentes da tribo de Levi, coletores de dízimas e ofertas, descendentes da tribo de Levi, hoje existentes? Quem são estes? Que relevância tem para o homem? Qual a relevância para o homem hoje? A existência de um templo religioso, 4 paredes, um corredor de cadeiras de um lado e do outro, e um pregador. Que relevância isso tem para o homem hoje? Qual a relevância? Que conhecimento as pessoas têm hoje? Qual o conhecimento que os seguidores desses grupos religiosos, qual o conhecimento verdadeiro que têm sobre Deus e Cristo estes seguidores de grupos religiosos? Sentimentos? Ali, ó. É como eu disse, bom seria, esta é a minha opinião, bom seria é que não existissem templos religiosos, que não existissem pastores e padres, mas que existisse o fundamento da palavra de Deus, que o homem buscasse dentro de si a razão do bem e praticasse o bem. Porque todos nós temos isso dentro da gente, essa relevância do bem. Todos nós sabemos, independentemente de ler as Escrituras ou de buscarmos templos religiosos, todos nós temos o conhecimento, sim, do que seja correto, do que seja bom e que se deve praticar. Nós temos, sim, essa noção. Até porque Cristo chega em Mateus capítulo 7 e diz que tudo que queremos que nos faça, que façamos também nós. Porque esta é a lei, é o